A exposição ao sol aumenta a produção de endorfina pelo cérebro, substância antidepressiva natural que promove aquela sensação de bem-estar e aumenta os níveis de alegria. Além disso, a luz solar estimula a transformação da melatonina, hormônio produzido durante o sono, em serotonina, que é importante para o bom humor. Mas, infelizmente, os malefícios que o excesso de sol causa na pele podem prejudicar e muito a saúde em qualquer idade. Para falar sobre esse tema, Opinião Livre conversa com a dermatologista doutora Rossana Vasconcelos. Muito obrigada pela presença. Pelo convite. Pelo jeito você não toma sol, né? A gente começou, acho que um cuidado cada vez maior com o conhecimento, né? Então é claro que eu tive uma adolescência, uma infância de exposição solar, até porque o sol é uma coisa cultural no Brasil, né? As pessoas se expõem não só pela questão da facilidade, porque a gente mora num país tropical, mas elas buscam o bronzeado. Então, a partir do conhecimento, acho que a proteção solar ela começou a mudar bastante nos últimos anos. Eu hoje tenho uma proteção com muitos cuidados. Então, não significa que eu não vou à praia, não esteja em ambientes que a gente tem algum tipo de exposição, mas com todos os cuidados. Agora, essa geração, né, que tomava muito sol, passava uns bronzeadores que a gente fazia em casa, ficava com o rosto no sol, isso daí, quer dizer, é acumulativo, né? Tudo que você faz jovem começa a cobrar conta mais tarde, é isso? Então, mas você sabe que isso é até uma orientação que a gente ainda precisa trabalhar bastante, porque as pessoas são mais imediatistas. Então, o adolescente toma sol, não acontece nada, ele fica realmente tranquilo e vai buscando aquele bronzeado, mas a gente sabe que algumas alterações são imediatas, exemplo, queimaduras solares, o eritema, que é aquele vermelho pós, a sensação de ardência, às vezes o descascado, pós-descascar, até mesmo aquelas sardas, mas algumas alterações vão demorar 20, 30 anos para aparecer. Então, o dano actinínico, que é o dano solar, ele não gera só o risco de manchinhas ou mesmo o envelhecimento, mas também tem a questão do câncer de pele, que hoje é um dos cânceres mais frequentes no Brasil. E esse cuidado tem que começar cedo, porque com certeza aquele dano acumulado a gente não consegue reverter, a gente consegue cuidar para evitar com que esses sinais aconteçam e tratar precocemente. Rossana, você tem filhos? Tenho. Tem uma filha, né? Uma filha. Você consegue chegar para ela e falar, filhinha, faz assim, porque se você não fizer assim, no futuro você vai ficar com mancha, com não sei o que. Ela te ouve? Olha, sabe que você falou uma coisa muito importante? Eu acho que tudo é exemplo. Porque eles são imediatistas, eles não acham que vai acontecer nada com eles mais pra frente. Ela faz, porque eu acho que tudo é exemplo. As crianças, elas se espelham muito na gente. Então, eu não saio sem passar. Quando eu vejo, ela tá passando sozinha, né? Que legal, e ela, que porque legal. ela vê. E assim, muitas vezes eles querem fazer até porque você faz. Então, num determinado momento, às vezes eu tô passando um creme que às vezes não é ainda pra idade dela. Mamãe, mas e o meu, né? Então, porque ela quer ficar como você, ela quer ficar bonita como a mãe, né? E os pais são exemplos, né? Sim. Então, não adianta você cobrar e não fazer. Você tem que fazer também. É a história do chapéu, né? Então, muitas mães falam pra mim assim, olha, mas eu não consigo deixar ele de chapéuzinho. Eu acho que se você usa já é mais fácil, né? A proteção física, ela é super importante e ela é muito eficiente. Uso de chapéu, óculos escuros, roupas com fator de FPU, são excelentes proteções para as crianças que gostam de ficar na água, que o protetor acaba saindo e a gente fica muito mais seguro. Então, se você também faz algum cuidado, é mais fácil. E claro, né, seguir um pouquinho a questão do horário, não deixar aquela criança exposta o dia inteiro. Mas eu acho que se você der o exemplo, você ajuda demais. Rossana, mas mudou, o raio solar ficou mais forte? Ou agora nós somos mais bem informados e então a gente começou a se proteger? As duas coisas, né? Na verdade, as mudanças climáticas aconteceram, né? Então, a gente sabe que existe a questão do aquecimento global, que a camada de ozônio teve, sim, alterações ao longo desses anos. Então, a influência da poluição também piora a qualidade da radiação. Então, com todas essas questões relacionadas ao meio ambiente, o sol consegue, sim, ter um efeito um pouco mais deletério para a nossa pele. Ao mesmo tempo, todas essas questões
alterações também influenciam na pele. A poluição também danifica, o infravermelho, o aquecimento pode facilitar algumas mudanças. E realmente hoje a gente tem muito mais conhecimento e graças a Deus as pessoas vivem muito mais também, né? Então hoje as pessoas também têm mais tempo para essas alterações aparecerem. Então eu acho que a frequência do câncer de pele, ela não é só alta, porque na verdade realmente tudo piorou. A gente faz diagnóstico mais precoce e as pessoas vivem mais, então dá mais tempo de aparecer. Agora, essa proteção é uma proteção que a gente tem que fazer desde criança? Essa proteção, por exemplo, não é só na praia. A gente já tem que sair de casa já protegido? Então, é assim... Por exemplo, luz do estúdio, sei lá, qualquer luz pode afetar. Então, isso é uma questão super individualizada. É importante a gente falar sobre isso, porque, na verdade, uma pessoa que pratica esporte, hoje em dia as pessoas gostam muito de correr, ela vai sair na rua de manhã, vai fazer uma corrida exposta, ela vai ter que usar um fator de proteção alto, que tem uma certa resistência até ao suor, para poder segurar, e ao mesmo tempo, se ela ficar muito tempo exposta, ela vai ter que repetir. A proteção indoor, que é essa proteção dentro de ambiente fechado, ela é diferente. Porque a gente tem que ter, mas você não tem tanta radiação. Então, a radiação ultravioleta, ela vai estar presente normalmente na sua exposição externa. Principalmente o UVB, que é o que deixa a pele mais vermelha. O UVA, ele também vai estar presente, às vezes, no ambiente interno, dependendo do vidro, da proteção que você vai ter. E no ambiente interno, a gente tem luz visível, luz azul, né? Luz de tablet, luz de celular. O que essas luzes são mais envolvidas? Principalmente na questão de mancha e envelhecimento. Então, o FPS em si, ele é uma relação de tempo. Então, ele tem a ver com a proteção externa, que é a proteção da radiação ultravioleta, e pela relação do vermelho. Então, quando você está no ambiente interno, você não precisa de um FPS tão alto, porque você não tem tanta radiação, a não ser na hora que você sai, vai almoçar, então é importante você já estar protegida, mas você tem muita influência da luz. Então, uma ótima maneira de se proteger, por exemplo, as mulheres, é ter a cobertura, né? A base, ela faz uma proteção em relação a essa luz visível, e hoje a gente vê, às vezes, as pessoas com tablet celular lá pertinho, e apesar disso demorar, ser um acúmulo mais lento para pigmentação, essa mancha também pode ser estimulada por essa luz interna, essa luz dos ambientes fechados. Olha, gente, isso é muito grave, quer dizer, a luz do celular, a luz do tablet, a luz do computador, que às vezes a gente fica lá o dia inteiro, essa luz causa mancha. Tem que se proteger também, incrível isso. Tem que se proteger, mas aí já não é uma relação do FPS em si, as outros fatores que podem contribuir na proteção. Então, essa questão de uma cobertura física é algo que pode ajudar. Hoje existem protetores que têm ativos que melhoram a proteção. A gente sabe que o sol, ele gera estresse oxidativo, então a presença de antioxidantes é algo que contribui, melhora a proteção solar, e quando a gente fala em um ambiente interno é bem interessante. E até mesmo individualizar em relação ao tipo de pele, né? Uma pele mais oleosa, ela precisa de um protetor com uma cosmética melhor, tem filtros que têm ativos que melhoram até essa oleosidade ou que podem ajudar no tratamento da acne, e às vezes ele fica também num ambiente mais fechado, ele não precisa usar um FPS tão alto, porque a cosmética muda. Então os FPS acima de 50, eles são mais grossinhos mesmo. Agora, Rosana, em relação, né, a gente está falando de colocar sempre protetor solar, mas existe aí um lado que fala o seguinte, por exemplo, a vitamina D, você precisa tomar sol sem o protetor solar em algum momento do dia para ter esse desenvolvimento, sei lá, fazer a vitamina D agir. Como é que é? Tem que ficar sem nada, me falaram. A vitamina D, realmente, ela tem essa questão do protetor diminuir, sim. Mas, a partir de 10 centímetros, então assim, a gente fala, por exemplo, você não precisa deixar de passar o protetor no rosto. Se você tiver uma exposição, até se você alternar, é mais interessante isso, porque com pouco tempo, isso já tem estudos comprovando, 10, 15 minutos que você fica sem protetor e você é exposto, você já consegue ter essa relação benéfica da vitamina D. 15 minutos tá bom. As pessoas que não atingem os níveis, elas precisam da suplementação. Então, o que eu falo, às vezes, saia um período sem protetor naquela determinada região, e você não precisa ficar o dia inteiro sem proteção.
E deixe regiões como, por exemplo, o rosto, que é uma área que fica muito mais exposta, sempre com protetor. E tenha um pouco de cuidado, né? Assim, às vezes a pessoa tem um colo já comprometido, também protege aquela área, também é uma área sujeita a câncer de pele e envelhecimento cutâneo, e o sol envelhece. Então, você não precisa ter áreas extensas para ter essa exposição e nem tempo muito prolongado. Então, é possível ter uma proteção de qualidade e ainda ter vitamina D. E se precisar, suplementar, porque às vezes as pessoas têm muita exposição buscando isso e até acreditam que elas estão protegidas. Tomar o sol da saúde, a gente eu já fala. Tomei bastante sol, minha vitamina D tá ótima. E às vezes na hora que vai dosar, não tá. Né? Então ficou muito exposto nessa busca e além de tudo não chegou no nível que precisava. Então é de organismo para organismo, isso tem que fazer um exame, porque não é de pessoa para pessoa que tem essa reposição, a necessidade da reposição da vitamina D. O ideal é dosar. O ideal é realmente individualizar, porque tem pessoas às vezes também estão tomando por conta e muitas vezes na hora que a gente vai avaliar já está super alta, nem precisava tomar tanto. E tem gente que já tem uma vitamina D ótima com esses 10, 15 minutos de exposição diária. Em relação ao tipo de sol, quer dizer, tem o sol do verão que é muito quente, tem o sol do outono que é um pouquinho mais gostoso, tem o sol do inverno, isso afeta a radiação na gente? Quer dizer, a gente pode ficar mais tranquilo, por exemplo, num sol de inverno? Ele é diferente, assim, acho que primeiro pela própria posição. O sol, quando ele incide perpendicularmente, que é o que a gente tem no verão, ele é um sol mais agressivo. Além do que o tempo de exposição, né? A gente sabe que no período do verão a gente realmente tem mais horas de sol do que a gente tem no inverno. Além da maneira como ele incide, as outras sensações que vêm juntos, que é a sensação de calor, ela tem correlação às vezes com o infravermelho, né? Que às vezes é um pouco maior no verão. E até a questão da luz visível, né? Às vezes quando a gente tem nuvem, eu falo, a gente não está 100% protegido. Nossa, já me pegou isso daí. A radiação hoje não tem sol, fiquei roxa. Então a gente vê às vezes a pessoa esquecendo, porque nesse período tem nuvem, é um período que ela acaba esquecendo. Mas assim, o sol, ele tem alguns efeitos benéficos para alguns grupos de pacientes, porque a gente sabe que o sol, ele pode baixar a nossa imunidade, né? Exemplo, quem tem herpes, muitas vezes quando toma sol, tem a manifestação do vírus do herpes simples, com lesão na boca, no nariz, dependendo da predisposição que ela tem. Outros exemplos, a questão da acne. Às vezes a pessoa tem uma sensação inicial de que melhora, porque ela dá aquela reduzida no processo inflamatório inicial, mas muitas vezes a acne piora após a exposição solar. Para algumas doenças, esse efeito de controlar essa inflamação inicial, como por exemplo a psoríase, ela é interessante. Então tem pacientes que o próprio dermatologista vai orientar. Você vai tomar um pouco mais de sol em determinados períodos. Então é isso que nós vamos falar. No próximo bloco, então, nós vamos conversar sobre os malefícios, né? Também os cuidados em relação a essas doenças que a doutora falou e também ao câncer de pele, mancha, melasma, tá? Um instante só. Até já. Você sabia que o leite não precisa ter origem animal? Vários vegetais podem ser usados para sua produção e o melhor, você pode fazer isto em casa. Confira 3 alternativas de leites vegetais bem fáceis de fazer. Leite de banana. Leite de arroz. Leite de inhame. Os
Os restos de arroz e de inhame que sobram na peneira podem ser usados em receitas de purês, bolinhos ou o que a sua imaginação criar. Guarde os leites em recipientes de vidro. Eles duram até 3 dias na geladeira. Ou coloque em formas de gelo e congele. Assim, eles duram 30 dias no congelador. Amor, bora viajar, curtir uma cachoeira. Eba, cachoeira! Cachoeira é ótimo. Mas antes precisa revisar o carro, tá? Calibrar os pneus, ver se eles não estão carecas. Fazer alinhamento, checar a suspensão. E os freios? Isso é muito importante. A gente faz de tudo para prevenir acidentes nas estradas. Faça a revisão do seu carro antes de viajar, dirija com responsabilidade e conte com a gente nas estradas. Evitar acidentes também é com você. Mas se acontecer, ligue pra gente. 191. Polícia Rodoviária Federal. Estamos de volta hoje no Opinião Livre, conversando com a dermatologista doutora Rossana Vasconcelos. No primeiro bloco a gente falou do sol, dos raios solares, enfim, do momento bom ou ruim para tomar sol. Esse bloco eu quero falar realmente dos malefícios, né? E o importante é o câncer de pele. Muitas vezes o sol que a gente tomou na juventude pode acabar se transformando em câncer de pele ou não. Qual é a preocupação que a gente tem que ter? Então, o câncer de pele hoje é o primeiro em frequência no Brasil, então tem que se preocupar independente do tom de pele. Então, pele negra pode ter, claro que a pele clara, que fez sarda, que teve queimadura solar na infância, tem um risco maior, mas qualquer tipo de pele pode ter. Quais são os fatores que influenciam? A genética, então algum histórico familiar compromete nesse sentido, porque a gente tem às vezes uma defesa menor, o corpo deixa passar aquela célula que mudou, o quanto que a gente tomou de sol influencia e até a quantidade de pintas ou de sardas ou de manchas que a pessoa tem. Por isso que é muito importante essa proteção virantes, porque muitas vezes o câncer de pele vai aparecer 20, 30, 40, 50 conta lá anos pra depois que a pessoa teve exposição solar. E tem vários tipos, né? Então tem aquele câncer de pele que vem de uma pinta, então uma pinta que a pessoa já tinha e de repente começou a mudar. Que tipo de mudança? Alteração de diâmetro, então maior do que 6 milímetros, que é a parte de trás de um lápis, é um dos fatores de risco associados. Ela fica mais gordinha? Como que é? Como é que a gente detecta? Então, o gordinho, ele pode aparecer em pintas boazinhas, tem as benignas, que às vezes são altinhas e até não tem muita coloração, e elas podem ficar mais altas com o tempo, mas uma mudança de uma pinta que não era, e ela passa a ter uma espessura, uma elevação, uma casquinha, é importante. Borda, se a borda começa a ficar irregular, então é uma borda que você conseguir identificar e de repente ela fica irregular. Assimetria, um lado diferente do outro. E cor, tanto alteração de coloração para mais cores, quanto até um branco. Aparecimento de uma área branca numa pinta também pode ser algo perigoso. E esses são sinais que a gente consegue ver a olho nu. Mas tem um grande problema. Hoje a gente tem feito muita detecção precoce, que é numa fase inicial. Então é uma fase que você consegue curar completamente com a retirada dessa pinta, né? O câncer do tipo melanoma é um câncer grave, é um câncer que tem risco de metástase, que a pessoa pode morrer por causa desse câncer. Com aquela pintazinha pode ir para tudo. Pode metástase ir no para o corpo. sistema nervoso central, pode ir para o fígado, pode ir para o pulmão, e tudo isso por causa de uma pinta. Então o ideal é que esse diagnóstico seja feito na fase inicial, que é uma fase em que ela ainda não tem invasão. E esse momento, às vezes, é difícil em casa você identificar. E com o recurso da dermatoscopia, que a gente consegue aumentar bastante, a gente consegue ver outras estruturas que falam a favor do risco ou não e da preferência para a retirada daquela lesão inicial. Esse exame você faz, quer dizer, você tira um pedacinho da pinta, como é que é? A dermatoscopia é um tipo de lente, na verdade, como se fosse uma lupa. E é interessante que seja feito uma vez por ano, então normalmente no exame dermatológico a gente consultório mesmo. No consultório. Você já consegue detectar pelas pintas, quer dizer, quem tem bastante pinta tem que se preocupar. Tem que se preocupar. O número de pintas é um fator de risco.
Então, quando a pessoa tem mais de 40, 50 pintas, ela tem um risco um pouco maior do que a pessoa que tem menos. Mas claro que as características da pele também vão influenciar nisso, né? Então, às vezes a pessoa não tem tanta pinta, mas ela tem uma pele clara, ela tem muitas sardas, ela teve uma exposição solar, ela pode inclusive fazer lesões que não vêm das pintas. E 50% dos melanomas vem de uma pinta que você já tinha e mudou, e 50% vem de uma lesão que apareceu. Então, o aparecimento de uma pinta nova é sempre uma suspeita para ir lá examinar, fazer essa dermatoscopia que é super simples e a gente consegue fazer no consultório. Né? Doutora, quer dizer, a gente sempre faz, né? Todo mundo se preocupa em fazer um exame anual, fazer, né, um check-up. Mas muitas vezes não é muito comum fazer essa parte dermatológica. Então você recomenda, né? Sim. Tem que passar, o corpo inteiro, não é só ir lá cuidar do rosto, é ver tudo realmente, se tem manchas, se tem a pinta, mais pinta do que deveria. Tem que fazer um exame completo anual. O ideal é que esse exame seja anual para quem não tem fator de risco. Se a pessoa tirou uma lesão, ela vai passar a ter um controle de um paciente que já teve um câncer, né? Câncer de pele também é câncer. Então, muitas vezes, depois da remoção, a gente vai reduzir esses intervalos para justamente buscar a detecção precoce, que é sempre o nosso foco. Se já teve muito sol, o dano está lá. Né? E se não teve muito sol, precisa, porque tem esses cânceres que não são relacionados com a exposição solar, tá? E outra coisa que eu acho super importante falar é a questão do câncer não melanoma, que é o que não vem de pinta, né? Que é aquele câncer que começa com uma feridinha, uma casquinha às vezes, uma lesão que está coçando, que não cicatriza, uma úlcera. Isso pode ser o início de um câncerzinho de pele ou até mesmo um tipo de câncer de pele. Tá bom. Em relação a manchas, as manchas podem aparecer mais com o sol ou também elas demoram para se manifestar? Então, tem alguns tipos de mancha. Tem aquelas manchas que são relacionadas à exposição solar, como sarda, melanose, que é aquela como aparece na mão e que pode aparecer no rosto. Principalmente mais velho, né? Isso, essa aparece depois de anos do sol. A sarda às vezes aparece mais cedo. O melasma, que é aquela mancha um pouco mais frequente na mulher, que aparece às vezes num formato como se fosse uma asa de borboleta, é o lugar mais comum essa região malar, mas pode dar no dorso, na testa. Mas o melasma é causado pelo sol? O melasma tem influência hormonal, por isso que ele é mais frequente na mulher. Então tem mulheres que não tomam sol, mas por exemplo tem na gestação. Por causa do estímulo do hormônio feminino, ela manifesta o melasma. Ou por uso de anticoncepcionais, por exemplo. Mas o sol, ele serve não só de gatilho, às vezes para aparecer, mas também para manter, né? Então, muitas vezes a gente consegue clarear esse melasma e aí a recidiva, ou seja, a volta dessa mancha, vem na exposição solar. E não é só o sol. Aí a mancha ela é bem influenciada até pela sensação do calor, a luz visível, que nem a gente falou, que precisa proteger, e até mesmo o melasma pode ter influência por um novo momento hormonal. Então a pessoa estava super bem, entrou na menopausa, às vezes começou uma terapia de reposição hormonal, aquele melasma que já estava curado pode acabar voltando, né? A gente não fala curado, fala que ele estava controlado, né? Certo. Que sempre porque o melasma não cura. Então, a pessoa que tem predisposição, ela pode, depois de tratar, nunca mais voltar, mas às vezes, dependendo da exposição que ela vai ter, ele pode retornar. Eu falo, é como cuidar de uma glicemia, né? Se você tá com a sua glicemia alta, você tem que controlar a sua dieta, às vezes fica tudo bem, tá fora, você vai ter que precisar de algum medicamento para ajudar. Então, o melasma, ele precisa de um controle. Falo, não adianta você cuidar uma vez e falar, agora eu vou tomar sol, porque provavelmente vai voltar. Bom, pelo jeito não pode... Na sua opinião, é melhor não tomar sol nunca, né? Dermatologista, a gente sempre vai ter essa questão da proteção solar. Eu falo, tem que ter cuidados, né? Então, mantenha áreas pequenas expostas, muito cuidado com o rosto, porque depois a gente fica correndo atrás, né? Tanto da questão de rugas, do envelhecimento cutâneo, quanto na questão de mancha, até mesmo câncer de pele. Mas aí você entra no mar, né? Você entra no mar, tal, aí, né? A água tá aqui, você quer secar um pouquinho. Não pode? Tem que já chegar e já proteger, tirar aquela água? Na verdade, assim, o recomendado é tentar passar o protetor antes de sair, no caso da praia, né? Porque às vezes ele demora uns 15 minutos. Porque na praia queima mais do que na cidade? Você tem o efeito da reflexão da luz, tanto pela areia,
quanto pela água, e você tem a questão de suar, coisas que acabam ajudando a remover o protetor solar. Então aí já não vai ser o mesmo protetor do dia a dia, é interessante usar um protetor com um pouquinho mais de resistência, um FPS mais alto, porque FPS é relação de tempo, então se você usa um filtro 30, a pele demora 30 vezes mais para ficar vermelha, então se você usar um 50, você também fica um pouco mais protegido e você aumenta a proteção do VA, que é uma das frações do protetor, que em geral ele é 1/3 do VB. E ele também mancha, ele também deixa a pele um pouco mais envelhecida. Então usar um FPS mais alto, mais resistente, passar um pouco antes. Chegou na praia, tá num horário bom, né, antes das 10 da manhã, ou depois das 3, 4 da tarde. Eu adoro esses horários, porque não são tão quentes. Nossa, esse horário de fim da tarde tem menos gente na praia, eu né? acho maravilhoso. E aí você realmente pode ficar um pouco mais exposto, praticar as suas atividades. Entrou na água, vai ficar mais do que 40 minutos dentro da água, vai ter que sair para passar o protetor, né? Agora, entrou só para se molhar, não tem problema nenhum, não precisa entrar com toda a blusa e chapéu, né? Vai ficar muito tempo na água, por exemplo, criança, eu recomendo, põe a blusa com o fator de proteção, né? Exatamente. Agora, a pele do idoso, né? Eu pulei um pouquinho aí, voltando. A pele do idoso tem que ter um cuidado diferente. Ele já passou por todo esse processo de tomar muito sol, porque era até moda, a gente começou falando sobre isso. A partir de quando é considerado idoso? Então, o idoso, por legislação, a partir dos 60 anos, né? Mas assim, o envelhecimento da pele, ele tem muito mais correlação com as exposições que você teve, do que só com a questão da idade cronológica. Exemplo, cigarro, né, é uma coisa que vai gerar mais alterações precoces, às vezes algum tratamento hormonal, então hoje com a frequência que a gente tem de câncer de mama e tudo isso, a entrada na menopausa é uma coisa que também afeta o grau de hidratação do tecido da pele. Então ela muda a hidratação do tecido, você já vai começar a tratar aquela pele como uma pele mais idoso, você vai tentar devolver esse turgor para a pele. E além dessas influências, a questão genética, né, que cada um tem. Então, a partir do momento que a pele começa a ter perda de hidratação, ela vai ficar mais fácil de fazer eczemas, aquelas sensações de coceira por causa da pele muito seca, ao mesmo tempo abrir feridinhas, né, porque vira uma porta de entrada, às vezes a circulação não é tão boa, então já é um lugar mais fácil. A feridinha facilita infecções, então por isso que a gente tem uma preocupação muito grande com as erisipelas, né, que são aquelas infecções que aparecem na pele, e por isso que ela aparece mais no idoso, porque a barreira começa a ficar comprometida, a hidratação fica menor, mais frágil, né? Ela fica mais frágil, tanto é que rompem, aparecem aquelas púrpuras, aqueles roxinhos, porque existe uma fragilidade dos capilares, daqueles vasinhos que estão ali em volta. Então quando começa a ter esses sinais, existe uma questão muito grande em relação à hidratação. A hidratação ela pode melhorar o turgor, melhorar a barreira e diminuir essas afecções, essas alterações que acontecem na pele do idoso. Essa hidratação é o quê? Creme? Creme, assim, pode variar desde cremes simples, né, hidratantes comuns de farmácia, e as pessoas que já começam a manifestar aquela cheirose, que é aquela descamação quando a pele fica tão seca, a gente às vezes precisa de alguns hidratantes um pouco mais umectantes, que a gente fala, né? Que a gente tem um hidratante que a gente chama de a emoliência, é quando a gente preenche as lacunazinhas, né? Então os hidratantes quase todos fazem isso. A umectância é tentar trazer essa hidratação um pouco mais profundamente, proteger com que a gente não perca. Por isso que às vezes tem diferença de um hidratante para o outro, né? Tem alguns que a gente passa, tem um toque super suave, mas não segura tanto. Fica, né? seca a pele. Passa 1, 2 horas a gente perdeu, né? E até mesmo às vezes hidratantes barreira, que possuem algum grau de oclusão, ou seja, que deixam aquela hidratação não perder, porque a gente não pode só hidratar, a gente tem que evitar com que perca. Então quando tem descamação, quando começa a ter essas coceiras, dermatites por causa do ressecamento, às vezes o hidratante comum, que é aquele cheirosinho, que tem... Não adianta nada. Não adianta, às vezes até piora, né? Porque às vezes ele deixa a pele mais alérgica. E a ureia tem alguma coisa a ver? Tem. Quanto mais ureia tem, mais hidrata, não é isso? Sim, a ureia é uma das possibilidades de umectação, que é isso de trazer
essa água. A ureia, ela é um excelente hidratante, realmente ela mantém a hidratação por mais tempo, só que quando a pele está sensibilizada, dependendo da porcentagem da ureia, ela é um pouquinho queratolítica, que a gente fala que é isso, ela quebra um pouquinho, então às vezes a pessoa sente ardência com a ureia. Então, quando o paciente está nessa fase da dermatite, às vezes é difícil usar ureia. Aí tem alguns outros hidratantes que são mais calmantes, que você pode usar, e depois você pode usar a ureia, por exemplo, para manter palma, planta, é muito bom, porque tem uma queratina grossa, precisa de algo para atravessar. Tá bom. Nossa, que aula que nós tivemos aqui. Queria agradecer muito a sua presença. Por favor, volte, que tem muita coisa que a gente quer saber, tá? Obrigada mesmo pela sua participação aqui no Opinião Livre. Obrigada pelo convite, com certeza voltarei. Ok, então tá ótimo. Nós vamos ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau, gente. Todo mundo deve ficar atento. Uma mancha na pele pode ser hanseníase. Se você tocar na mancha e não sentir nada, ou perceber diminuição da força nos braços, mãos e pés, é melhor procurar uma unidade de saúde. É muito importante identificar o mais rápido possível. A hanseníase tem cura. O tratamento é gratuito e logo que ele começa, a doença deixa de ser transmissível. Hanseníase. Identificou, tratou, curou. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.